Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos à nossa aula de ética contábil, aqui falando então da individualidade, da relação social, como se constrói esses conceitos, né, do que é ética. Bom, nós já vimos um pouco da introdução, já praticamos alguns exercícios e hoje eu vou conceituar algumas das éticas para vocês, para que a gente possa entender um pouco melhor essas circunstâncias. Então, primeiro a gente fala da ética das virtudes, né, que seria um dos tipos ou das escolas, digamos assim, e ela é uma qualidade positiva de um indivíduo, né, que opera essa qualidade fazendo bem para os demais e também para si mesmo, né? Essa ética da virtude, ela encontra ali a atitude correta naquilo que é efetuado. Então, a origem é dos filósofos gregos, né? Sócrates, por exemplo, defendia que as exigências dessas demandas éticas, né, apenas poderiam ser solucionadas por completo com o conhecimento de si mesmo. Então, por isso que nós começamos pela ética ideológica. Com o conhecimento atingido, então, esse entendimento de quem eu sou, como é a minha formação, de onde vêm os meus pensamentos, como eu os controlo, né, se eu os controlo. O homem, então, teria a concepção das chamadas virtudes, possibilitando esse desempenho que eles consideravam como político e social de forma correta. Para Platão, a virtude ela era um aspecto mais instintivo, não havia a possibilidade desse controle. Desse modo, uma qualidade ela acompanha as pessoas desde o momento em que nós nascemos e não se constrói isso, né? O que ele queria dizer que não se poderia ensinar. No entanto, ele considerava ainda que elas poderiam ser aprendidas, principalmente pela questão da concepção do exemplo. Então, isso seria diferente do estudo necessariamente de si mesmo, mas a percepção do ambiente que o cerca a fim de absorver aquele comportamento, internalizar aquele comportamento, diferentemente da ideia de escola que nós temos. Tanto que a realidade daquela sociedade era literalmente nesse sentido, né, do diálogo e fundamentalmente da percepção da conduta que se tem. A gente hoje em dia ainda tem muito disso, né? Perante a sociedade apresentamos uma imagem em específico, cuidamos dessa imagem e isso é uma herança que a gente tem dessa época. A ousadia, justiça, prudência e temperança seriam essas virtudes máximas, né? Dessas, então, surgem os costumes sociais, que seriam essas principais fontes de atuação moral. A gente pode citar ainda também a ética religiosa, que, como o próprio nome diz, é fácil a compreensão, né? Aqui no Brasil nós temos uma forte influência do cristianismo, em outras regiões existem outras fortes influências, e aí a gente apenas observa que é uma ética já pré-determinada por alguns princípios religiosos, né? Seja esses princípios baseados em algum livro em respectivo, como é o caso que nós podemos citar aqui dos ensinamentos da Bíblia, ou de outros livros sagrados, né? E aí você pode observar dentro dessas perspectivas, quais destas, ou se ao mesmo tempo mais de uma existem aí dentro da sua concepção. A ética do dever, ou universal, seria então a razão humana aplicada, né, naquela busca que nós consideramos pela perfeição humana, no sentido de identificar quais são os cumprimentos de regras em específico para uma convivência pacífica. Tá? Essa percepção ela toma como base a necessidade de uma circunstância em particular, porque daí se define não somente um princípio genérico, mas uma atuação de acordo com a realidade que se está vivendo. Isso pode ser modificado. A ética finalista não possui uma origem nessas regras, mas possui sim a origem nos objetivos. Seria mais ou menos aquela ideia dos fins justificarem os meios que nós conversamos. Não em essência essa frase, mas fundamentalmente é preciso primeiro então determinar o fim adequado, né? Então queremos construir uma sociedade livre de corrupção. A partir deste fim é que nós pré-determinamos o que é corrupção e aí em diante percebemos os momentos em que esta corrupção pode acontecer com o ser humano e as suas atitudes para eliminar essas situações ou esses comportamentos que poderiam ocorrer. O utilitarismo ou bem comum, também muito próximo a essa ideia do finalismo, né? Ela vai apresentar a seguinte ideia: pensamos no bem maior, né, no bem comum, na maioria, né, muito parecido com o que a gente conhece de democracia hoje, mas é um pouquinho diferente pela questão dessa ideia do utilitarismo, né? Então, o bem ele representa essa felicidade e as atitudes positivas, que são aquelas relacionadas a essa própria circunstância, a esse sentimento. Esse utilitarismo ele vai ser definido a partir do seguinte princípio: aquilo que resolve a vida da maioria é o que deve ser considerado em primeiro lugar, né? Então aí parte-se desse pressuposto de que todo mundo vai agir em prol de todos, antes de agir em prol de si mesmo, né? É uma perspectiva também filosófica.
A diferença básica entre ética e moral, que nós conversamos já, só que em outras palavras, né? Às vezes a gente acaba confundindo esses conceitos. Então, basicamente, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ambas estão relacionadas, né? Ambas representam aí normas, regras em relação à conduta das pessoas, tá? É importante destacar que a comunidade ela vai possuir uma moral, né? Aquilo que ela acha que é certo e errado. Isso também, às vezes, é considerado como consciente ou inconsciente coletivo, né? Que a gente meio que absorve por observar o ambiente, por observar a conduta de outras pessoas, aquele conjunto de regrinhas, aquilo que acontecia em 1900 e bolinha já não acontece mais nos dias de hoje porque a gente acha errado, e assim sucessivamente, tá? Aí, continuando esse raciocínio, a moral cria então esses códigos de convívio, né, para que os próprios indivíduos se organizem. É um campo muito amplo. Ela é a base para que a sociedade defina suas normas de conduta. Desse modo, essa conduta moral, ela não é um privilégio da administração pública, né, apesar de que na administração pública a gente tem isso de forma mais explícita. Né? Então, a administração pública, desde os tempos mais remotos, faz apenas aquilo que está na lei. E para a sociedade privada, como a gente chama, é o contrário, você está proibido de fazer o que está na lei, o restante é liberado. O campo da ética vai contemplar isso estudando essa convivência em busca daquela ideia do pacifismo que eu comentei para vocês, né? Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Então, faz-se ali a tentativa de organizar uma sociedade para que ela possa conviver pacificamente, construir a sua moral cotidianamente, a fim de que alcance ali os seus próprios objetivos. Então, percebam que assim, a individualidade, essa relação social, vem justamente dessa ideia. Primeiro, você define aquilo que você acredita, né, dependendo da linha de pensamento que você tenha, para posteriormente entender se aquela sua linha de raciocínio, de pensamento, se encaixa na sociedade que você faz parte. Para daí identificar os prós, os contras, né, os acertos e erros que precisam ser observados no nosso dia a dia. Lembrando que, mais uma vez, a ideia aqui não é impor nenhum dessas filosofias, nem nada disso, é apenas apresentar esses conceitos para que você, de acordo com a sua criação, de acordo com a sua construção e reconstrução que nós aprendemos na última aula, possa revisar aquilo que acha adequado, efetivamente para depois entender se de fato você está ou não alinhado, digamos assim, né, de acordo com aqueles princípios que serão exigidos por essa sociedade, né, se você como indivíduo vai conseguir atender às expectativas da sociedade para com o seu papel de contador, ainda que efetivamente você não execute essa profissão em específico. Né? Para o perito também existem ali as expectativas, para o auditor também, para o contador público, para o auxiliar contábil, enfim, toda a categoria profissional, né? Que é esse diferencial que eu expliquei para vocês. É uma profissão regulamentada, então espera-se algum tipo de conduta. E o código de ética vai ser essa esperança. Se todos agirem de acordo com o que está ali, efetivamente alcançaremos a perfeição da profissão. Né? Sempre lembrando que é uma busca constante, uma evolução constante. Então, a partir daqui, a gente consegue construir esses conceitos para pré-determinar ou pré-avaliar aquilo que nós vamos precisar quando discutimos a ética geral, que são essas morais, essas normas, esses conceitos já pré-estabelecidos. Né? Que, veja, aqui a ideia não é modificar a sociedade, mas sim modificar o indivíduo, né? Porque é ele que precisa, ou melhor, você só tem controle sobre as suas ações. Então, na prática, em efetivo, você não vai conseguir necessariamente modificar o código de ética, talvez como parte de uma comissão, como experiência profissional. Mas a ideia não é criarmos ou reconstruirmos, criarmos um novo código ou reconstruirmos o que já existe. É entendermos ele por completo para daí definirmos e discutirmos se é necessário fazer algum tipo de alteração, algo nesse sentido. Porque senão nós ficamos nessa busca de forma vazia. Né? Ela é uma busca que nunca acaba, mas ela também não pode ser vazia. Ela não pode ser apenas por causa de um pedaço de papel, como eu já expliquei para vocês. Senão toda a disciplina, todo o estudo ético dentro dessa profissão não faz nenhum sentido. Como na própria vida. Tá? Eu espero ter contemplado aí as principais bases que vocês precisam para poder fazer esse raciocínio, para construir esse conteúdo, né? E aí na próxima aula a gente vai continuar dialogando um pouco mais sobre essa ideia da ideologia, do construto que a gente tem, dos principais arquétipos, de toda essa estrutura que a gente vai criando. Aquilo que a gente acredita, né? Os valores e a nossa consciência e como ela funciona com essas possibilidades de modificação. Efetivamente depois a gente conclui
então fazendo uma revisão da unidade 1 e aplicando a nossa primeira prova, para que vocês possam aí dialogar comigo e consigo mesmo em relação àquilo que foi aprendido nessa primeira parte. Obrigado pela atenção desde já, desejo aí bons estudos, encontro vocês na nossa próxima aula.